Nesse lugar nunca subia ao anoitecer, ou você ouvirá um choro se aproximando e te garanto que não é humano, e sim, esse será seu fim. E no vídeo de hoje, você vai descobrir os horrores escondidos em Sing Sot, de 2025, um filme que vai gelar sua espinha do começo ao fim. E eu sou o F, o Espectro Fantasma, então vamos pra história. Um homem está andando por uma floresta e ele está em busca de um pássaro especial e começa a assobiar e jogar uma essência afrodisíaca que o atrairia para perto. E assim que ele começa a assobiar, o pássaro retorna. E aquele não era um pássaro qualquer, mas sim um pássaro branco e filhote. E esse teria um potencial de aprender a cantar e isso o valorizaria. Ele consegue pegar e coloca na sua gaiola portátil e liga para sua esposa todo feliz por ter conseguido. E ela diz que faria os preparativos, o problema é que ele escuta o som de algo pelo mato. E algo estava observando, e uma presença invisível o puxa e o arrasta para o meio do mato. E é aí que tudo começa. Já avisei que vai dar merda isso. Agora vamos para uma pequena vila na Tailândia, e mesmo tendo poucos moradores, todos pareciam muito felizes, e vemos 3 jovens andando de bike, João, Caleb e o Luquinhas, e os 3 estão correndo atrás de uma pipa voada. O problema é que ela caiu na estrada deserta, onde as pessoas gostavam de pegar os pássaros mais raros, mas o lugar era muito assustador, e Caleb, que só tinha 12 anos, mas parecia um anão fumante, diz que não seria legal entrar ali, porque já estava anoitecendo e eles decidem voltar, mas algo prende a atenção de João, como se fosse um ar de mistério. Todos voltam para casa e naquele vilarejo todos gostavam de colecionar esses pássaros em gaiolas personalizadas. E ele passa no Senhor Darmo, que sempre conseguiu os melhores pássaros e todos os anos ele ganhava o campeonato do vilarejo. Mas esse ano ele diz que não participaria para dar chance para outros moradores e João vai para casa pensando que dessa vez seu avô poderia vencer. Mas vemos que a verdade é que o pássaro do Darmo estava morto. Ele chega em casa e seu avô estava preparando seu pássaro para conseguir ganhar o campeonato esse ano. E João conta que Darmo não participaria e ele comemora. E como João estava grande, aprenderia a cuidar do seu próprio pássaro e ele ensina como é o assobio que eles atendiam. E ele fica todo feliz. Mas sua avó aparece e diz que ele deveria tomar banho antes do anoitecer. E no dia seguinte, vemos que Maurício voltou para casa depois de ser atacado por algo misterioso. E agora ele está parado como se fosse apenas seu corpo. E sua esposa está cuidando dele, esperando que ele volte ao normal. Nessa noite, tudo seria diferente. E o Sr. Darmo está se despedindo do seu passarinho campeão, quando escuta alguém bater na sua porta, mas ao abrir não havia ninguém do lado de fora. E seus pássaros começam a cantar assustados, e ao fundo da sua casa ele escuta alguém assobiando, o canto clássico da vila que é usado para encantar os pássaros, e decide dar uma olhada, mas misteriosamente o local fica sem luz e ele tenta iluminar com fósforo, mas agora é tarde demais e algo sombrio o puxa para as sombras, e nesse mesmo instante Maurício começa a se mexer como se estivesse com medo de algo. Na vila, toda noite os moradores se revezavam para fazer uma ronda, e o avô do João é um deles, e antes de sair ele entrega um brinquedo que ele usava para atrair pássaros e diz que ele poderia brincar sempre, mas ele nunca poderia usar ao anoitecer porque aquilo atrai a presença de espíritos. E assim que ele sai, o homem da patrulha o chama desesperado porque Darmo foi encontrado falecido em casa. E no dia seguinte já é seu enterro. Naquele dia, Maurício teve mais uma reação, como se algo estivesse entrando no seu corpo. E ao anoitecer, João acorda achando que ouviu seu avô assobiar e vai até o quintal e ele estava com uma cara triste carregando um pássaro na mão. E como ele não fala nada, ele o segue, mas ele desaparece e reaparece atrás dele falando para ajudar a avó. E ele vai falar com ela que estava no quarto arrumando as roupas e ela pede ajuda. Quando ele olha para o lado, ela desaparece e ela o
chão assustada para baixo da cama porque aquele não era o avô dele, e algo parecido começa a se aproximar da cama lentamente, e ele olha para o lado e aquela também não era sua avó. Então ele acorda assustado porque era apenas um pesadelo, e ele vai em busca dos seus avós. Na casa do Maurício estava acontecendo uma festa, onde eles se reúnem mensalmente para orar por cada casa, e enquanto sua esposa estava servindo os convidados, as fofoqueiras do vilarejo começaram a falar que ele ficou assim porque ele estava se metendo com coisas do outro mundo, e a esposa do Maurício encontra o brinquedo do João no chão e o entrega, e aquilo é estranho porque ele havia deixado em casa. João está no meio de uma cerimônia e os moradores estão cavando um buraco para enterrar uma pessoa, mas ele não sabe quem era o cadáver e ele é empurrado porque só estavam esperando a sua chegada. E ele acorda mais uma vez e vai falar com sua avó, que estava muito assustado e estava tendo muitos pesadelos. E ela diz que ele não pode ficar assobiando porque há muito tempo atrás as pessoas desapareciam, e ela diz para ele se encontrar com seu avô porque hoje seria o campeonato. Seu avô estava se preparando e pede para ele comprar o número e eles pendurariam em postes de bambu, e quem cantasse mais alto e mais bonito ganharia. E um dos organizadores diz para João se preparar porque ele herdaria a missão da família. Sua avó está em casa e ela escuta alguém assobiando e acha que eles voltaram felizes, mas o som estava vindo de dentro do poço de água e ela quer dar uma olhada, mas atrás dela aparece seu neto transformado tentando sufocá-la, mas por sorte os dois chegam e a tiram daquele transe, e ela começa a brigar com o avô dele porque aquilo estava voltando a acontecer na vila, mas ele estava fingindo que nada estava acontecendo. E nesse mesmo momento a esposa do Maurício estava com um pássaro dele na mão e diz que se não devolvê-lo acabaria com ele, e como nada acontece, ela falece o pássaro e coloca na fogueira, achando que tudo se resolveria. Mas ele continua deitado e a avó do João pega no armário um ovo de ouro escondido e faz um ritual de purificação do ambiente e joga esse ovo no rio para espantar os espíritos malignos, e ao fundo um espírito estava olhando para ela. Eita porra! O avô do João vai até Wagner, que é o velho religioso da vila, e ele é como se fosse um pastor para as tradições da vila, e ele pede ajuda com esse mal, e ele entraria no mundo espiritual para entender o que estava acontecendo. E andando por uma floresta sombria, ele é pego pelo Maurício transformado, e agora tudo estava fazendo sentido, porque ele entrou no mundo espiritual em busca de algo, e deixou o portal aberto, e para fechar, precisava de um sacrifício, e ele teria 40 dias ou ficaria assim para sempre. O problema é que faltavam 6 dias, e ao mesmo tempo, a esposa dele estava conversando com um cara suspeito que também fazia trabalhos espirituais, e ele diz que Maurício daria um sinal de quem é o sacrifício perfeito para ele voltar. João vai para o colégio e está na aula de educação física, e seus amigos pedem para ver o apito que ele ganhou do avô, e ele diz que era muito antigo e valia muito, e ele começa a sentir algo saindo do seu nariz e estava sangrando, e quando ele vai falar com o professor, sua cabeça gira 180 graus, e ele sai correndo assustado para o banheiro, para limpar o rosto, mas assim que entra, ele aparece em outro lugar e Maurício aparece possuído olhando para ele, mas era apenas um pesadelo, e ele estava na sala de aula, e ele sai e vai do banheiro, e seu amigo aparece para entregar o apito que ele deixou cair. Em casa, seu avô abre o armário atrás do ovo dourado, mas a avó já havia usado e ele diz que apenas o dono pode usar, e agora ele precisa arrumar outra forma de se defender. E João está voltando para casa quando um caminhão com alguns homens para, e eles estavam atrás do Alberto, que é seu avô, e ele entra no caminhão para mostrar o caminho, mas assim que olha para os passageiros, todos estavam mortos, e mais uma vez só foi um pesadelo, e o mundo espiritual estava se aproximando dele. A esposa do Maurício estava colocando as roupas no varal, quando a presença dele aparece atrás de uma roupa, e ao chão estava o brinquedo do João, e esse foi o sinal que ela precisava. E então ela vai na casa dele com a desculpa que queria falar com sua avó, e diz que ele não estava muito bem e precisava tomar um remédio. O problema é que ele começa a se sentir pior, e ao fechar a porta de casa, ele aparece no mundo espiritual e começa a chamar pelo seu avô. Alberto vai até o cara que mexia com o mundo espiritual, e ele sabe que ele não é boa pessoa, e ele conta tudo o que aconteceu, e vai confrontar Maurício e sua esposa, que tenta fingir a Inês.
e ele descobriu que Maurício entrou no mundo espiritual para conseguir ficar rico, mas acabou ficando preso e precisava de um sacrifício para voltar. Agora ele precisa de ajuda profissional e precisa buscar seu neto e vai até Wagner, que abriria as portas, e ele entrega um objeto para ele se defender no outro plano. E assim que ele entra, ele já encontra João assustado, mas Maurício aparece transformado porque aquele não era o Maurício, mas um espírito usando sua energia vital. E os dois correm, mas acabam se separando e João é pego pela criatura, mas seu avô usa a arma que ganhou e consegue abrir espaço para ele correr, mas fica para trás e Wagner aparece mostrando o caminho para casa. Se passa alguns dias e o vilarejo volta a ser calmo, e dessa vez Maurício estava de pé como se nada tivesse acontecido, e sua esposa está do lado de fora feliz porque a vida deles estava ficando melhor. Mas sabemos que tudo tem um preço, porque Maurício estava preparando seu pássaro, mas quando ele vai olhar a gaiola, estava a cabeça da sua mulher, porque o preço precisou ser pago. E aqui vemos que se você não lê as letras miúdas, você vai pagar um juros muito alto. E se você chegou até aqui e quer sobreviver igual o João, então deixa sua curtida e comenta para esse vídeo chegar em todas as recalcadas. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!